Bom, você por acaso gostaria de gravar vídeos pro YouTube, stories no Instagram, mas tem vergonha de falar com a câmera? Bom, nesse vídeo eu vou te dar algumas dicas baseadas em conceitos da psicologia que podem te ajudar a perder essa vergonha. Eu acho que hoje vai ser difícil gravar. Pessoal, bem-vindos ao canal que tem tudo sobre ansiedade social. Pra variar, tá um calor enorme, por isso que eu prendi meu cabelo, aproveitei e coloquei um brinquinho de coração que eu amo. Gostaram, gente? Bom, eu também tinha muita dificuldade de gravar vídeos, assim, pra mim foi um processo e por isso eu queria dividir, assim, o que funcionou pra mim, né? Tá certo que cada pessoa é diferente. Pode ser o de processo pode ser diferente para cada pessoa, mas eu queria dividir também um pouquinho do meu processo, tá? Eu sempre fui muito travada, assim, com câmeras. Até hoje eu tenho um pouquinho de dificuldade, mas em comparação com antes, gente, eu era completamente travada. Eu tinha muita vergonha, assim, de muitas questões minhas, assim. Eu achava que eu não falava bem, eu achava que as pessoas não iam entender o que eu tava falando, eu tinha vergonha, sei lá, de passar uma impressão que eu não gostaria. Enfim, eu tinha várias travas. E além disso, também a falta de habilidade de vir aqui falar com a câmera, né? Porque é uma coisa difícil, querendo ou não, a gente conseguir falar de forma mais natural, menos robótica. Então, essa foi uma dificuldade grande minha também no início, assim. Eu fazia um roteiro, né? Muito importante a gente fazer um roteiro pra gente ter uma linha de raciocínio e tal, pra gente falar o que a gente quer falar no vídeo. Mas eu ficava muito presa ao roteiro, assim, as mínimas palavras, tudo que eu escrevia no roteiro, eu me prendia. Então, isso fazia com que eu tivesse que fazer muitos cortes no vídeo, porque eu tinha que ficar lendo e aí meio que decorando o que eu tinha escrito e aí reproduzir exatamente o que tava lá, então não ficava natural, não ficava espontâneo, ficava muito robótico, sabe? Então, essa é uma habilidade que eu vou desenvolvendo aos poucos, né? De ter um roteiro assim, mas não seguir ali o negócio ao pé da letra pra acabar não tendo assim essa impressão de naturalidade. E eu vou deixar até disponível pra vocês também o meu primeiro vídeo no meu Instagram, foi o primeiro vídeo que eu publiquei na minha vida. E pra vocês verem, assim, uma evolução que eu tive. E eu não tenho vergonha desses vídeos, assim, eu acho que os meus primeiros vídeos mostram como que foi o meu processo, sabe? E foi importante eu fazer esses primeiros vídeos pra eu chegar onde eu cheguei agora. Tá certo que eu não cheguei, assim, no meu auge ainda, né? Estou começando. Mas, em comparação com antes, teve muita evolução. E eu respeito esse meu processo. E por isso que eu não tenho vergonha, eu tenho até orgulho desses meus primeiros vídeos. Vou deixar aqui rolando um pouquinho pra vocês verem. Como eu consigo perceber se eu desenvolvi ansiedade social? Bom, para responder essa pergunta, primeiro a gente tem que definir o que é ansiedade social. Bom, gente, na psicologia, mais especificamente na TCC, que é a terapia cognitivo-comportamental, nós temos uma técnica que a gente chama de exposição gradual sistemática. E através dessa técnica, qual é a proposta? É a gente se expor justamente ao que nos causa ansiedade pra gente fazer esse treino, né, dessa exposição aos pouquinhos, pra gente ir perdendo aos poucos a vergonha de fazer o que nós temos vergonha. E é uma coisa assim, aos pouquinhos, e cada um tem o seu processo, né? Nesse processo específico de perder a vergonha de falar na câmera, né? Se destravar de falar na câmera, cada um tem uma dificuldade diferente, né? Cada um tem um porquê estar travado ali pra falar com a câmera. Então, isso já nos leva para nossa primeira dica, que é Então, a dica 1 do nosso desafio de perder a vergonha de falar com a câmera é: entenda quais são os reais motivos de você estar travado para falar na câmera. O que pode te ajudar nisso, em descobrir quais são esses motivos,
é tentar detectar o que você pensa a respeito de gravar ou quando você tá gravando, assim. Quais são os pensamentos que surgem? O que tá te travando ali? Será que é uma questão, assim, de autoimagem sua, né? Questão, assim, da sua aparência que te incomoda, que tá te incomodando? Ou se é uma questão, assim, de que você acha que você não se expressa bem, de que você fala e você acha que não tá legal? Ou é uma questão mesmo de costume, que é uma habilidade nova que você tá tentando desenvolver. Então, por ser algo novo, você tá com dificuldade ali de fazer. Tenta detectar isso. Será que é um medo excessivo do que os outros podem pensar e isso tá te travando de se soltar, de ser espontâneo? Será que você tem um padrão muito elevado, muito rígido de como você deveria falar? Qual é o tom da sua voz? Gesticular, né? Será que você tá com uma exigência assim de perfeição muito alta para você e isso te trava e você sabe que você não vai conseguir ser perfeito, então aí isso te trava por você justamente não ser perfeito. Sabendo disso, sabendo quais são as suas dificuldades, o que tá te travando, nos ajuda a saber o que a gente precisa trabalhar, né? Mas antes precisamos considerar a próxima dica, que é dica 2. Deixe de lado o perfeccionismo. Deixe de lado esses padrões rígidos de como que você deveria ser, como que você deveria se portar na frente da câmera. Todos nós somos pessoas únicas, todos nós temos o nosso jeito, né? Tem pessoas que são mais extrovertidas, que conversam de uma forma muito mais fluida, tem pessoas que são mais introvertidas, que tem um jeitinho de falar, né? Falar mais baixinho, às vezes falar um pouco mais sério, né? É o meu caso. Eu sou uma pessoa introvertida, então eu já tenho esse jeitinho, assim, de ser mais na minha. Então eu trabalhei isso em mim, sabe? De aceitar que eu sou assim, aceitar que esse é o meu jeito de falar, aceitar que eu não tenho que fingir ser o que eu não sou, sabe? É importante a gente primeiro ter esse processo de se aceitar e a partir desse momento conseguimos ser nós mesmos na hora de gravar e isso deixa as coisas muito mais fluidas. Se você deixa de lado esses padrões perfeccionistas de como você deveria ser, que às vezes podem estar muito errados, né? Às vezes a gente acha que a gente tem que ser perfeito, mas é impossível a gente ser perfeito, porque ninguém é perfeito, né? E outra coisa, as pessoas, elas percebem quando a gente tá tentando fingir ser o que a gente não é, sabe? As pessoas conseguem notar, porque o nosso jeito fica mais robozinho, né? Que nem eu mostrei pra vocês no meu vídeo do Insta, eu tava mais robozinho, muito presa ao roteiro, né? Porque eu tava querendo ficar perfeita. E as pessoas se conectam mais com pessoas, né? As pessoas não se conectam com robôs, as pessoas se conectam com pessoas. E o que nos faz humanos é justamente o errar, é justamente o não ser perfeito. Então não tem nada de errado em a gente não ser perfeito. E aquilo de novo, de que é muito importante a gente respeitar o nosso processo, né? Temos que passar pelos processos iniciais, às vezes a gente pode não ficar satisfeito com os nossos primeiros vídeos, achar que não ficou bom, mas para com essa cobrança, só faça, apenas faça. Que com o passar, né, do tempo, você vai praticando e praticando, você vai melhorando, mas para isso acontecer você precisa fazer e você precisa respeitar o seu processo. E agora, depois de trabalhar esse processo do perfeccionismo, já podemos ir para nossa próxima dica, que é a dica 3 se exponha aos poucos, comece do mais fácil. Então, esse processo pra gente se acostumar a falar com a câmera, não necessariamente a gente já começa assim, já gravando vídeo e postando, tá? Você pode fazer isso de uma forma muito mais aos pouquinhos. Você pode começar gravando vídeos de você mesmo sem postar, pra você se acostumar. Lembra da dica 1 que a gente descobrir o que nos trava? Então, a partir de saber o que te trava, quais são as suas preocupações, você pode começar a trabalhar isso através dessas gravações de você mesmo que você vai fazer. Por exemplo, se você tem
uma questão assim mais de autoimagem, assim, de vergonha de ver você ali numa câmera e tal, talvez você se surpreenda depois que você gravar um vídeo de você mesmo, falando qualquer coisa, coisas aleatórias assim. Você pode se surpreender. Por exemplo, eu sempre tive muita vergonha de câmera. Sim, sempre tive muita vergonha até de escutar a minha própria voz em áudios, assim. Eu tinha vergonha da maneira como eu falava. E eu achava que eu falava de uma forma que não era boa, sabe? E gravando esses vídeos de mim mesma, eu percebi que eu não sou tão ruim assim quanto eu achava. Que a minha cabeça, de certa forma, distorcia, assim, tinha uma visão meio distorcida de mim mesma, sabe? E eu percebi que eu não falo de modo tão ruim quanto eu achava, que eu falava bem. Eu falei, nossa, eu falo bem, sabe? E eu achei muito legal, assim, de me ver, e eu fui me acostumando com isso, de me ver falando, de ver a minha imagem, sabe? Me escutar falando, me escutar a forma como eu falava. Então isso foi desensibilizando, assim, sabe? Eu fui me acostumando, fui me habituando, sabe? Na psicologia, na TCC, a gente fala que tem esse processo de habituação. Então a gente vai se acostumando com aquilo e a ansiedade vai baixando e vai sendo uma coisa cada vez mais normal pra você, de se ver ali falando, o processo também de falar, de se ver ali na câmera enquanto você tá gravando, de treinar isso, de olhar pra câmera e não pra tela, de estar ali sempre olhando pra câmera pra ficar mais legal o vídeo. Você vai descobrindo através das gravações, você vai descobrindo o que você pode melhorar, né? Você pode treinar isso. E também justamente esse processo de você falar e falando com a câmera, gravando sem com a intenção de postar mesmo pra você vai desenvolvendo a habilidade que te faltava, que de repente era esse problema que você tinha, né, que te travava, justamente essa falta de habilidade de falar sozinho, de falar aqui com a câmera, que não é uma coisa fácil, a gente precisa de costume, né? Então, a partir do que você identificou de problema ali na dica 1, você vai trabalhar aqui na dica 3, né? Sem aquela cobrança do perfeccionismo, sendo você mesmo e trabalhando essas questões e começando assim no mais fácil, que é gravar o vídeo pra você mesmo. Fora nessas gravações de você mesmo e fora nessas gravações de você mesmo ali sem intenção de postar, tem todas as oportunidades que você tiver, assim, pra abrir a câmera e tal, tenta aproveitar essas oportunidades. Se você tem aulas online, se você participa de reuniões e tal, se acostume a se ver na câmera, sabe? Deixa a câmera ligada, fale no microfone, pra você aos pouquinhos também ir se acostumando com isso, e vai te ajudar na hora que você for realmente gravar vídeos. A sua dificuldade justamente de falar, de se expressar e tal, qualquer oportunidade que você tiver de fazer isso, também aproveite, assim, nesse exemplo que eu falei da aula, tenta participar mais, tenta falar mais, tenta desenvolver esse processo, assim, da oratória. Em qualquer oportunidade que você tiver, vai te ajudar. Se a sua intenção é gravar stories, você pode começar do mais fácil gravando stories, né? Você pode começar fazendo vídeo sem você aparecer, mas só falando, assim, mostrando alguma coisa. Não sei qual que é a sua intenção, né, com os stories, mas talvez isso vai te acostumando ali a ouvir a sua voz, né, e aí depois, quando você já estiver habituado com isso, já não te trazer ansiedade, você já pode evoluir para começar a aparecer mesmo nos stories. E poste os vídeos quando você já estiver se sentindo à vontade, já falar, não, agora chegou o momento de eu postar aqui o vídeo, seja no Instagram, YouTube, seja lá em qual plataforma. Só poste, mesmo com vergonha. Eu achava muito assim que os outros não iam receber bem, sabe? Meus vídeos, eu achava que eu ia ser zoada, assim, sem motivo, assim, pra isso, mas eu achava que eu ia ser zoada e as pessoas iam, sei lá, me zombar de mim de alguma forma, mas isso não aconteceu. Sabe, isso não aconteceu. Eu só fiz assim, sem ficar divulgando muito, eu só fui fazendo. E as pessoas foram vendo e me elogiaram, assim, né?
Por mais que não tivesse perfeito ali, eu não recebi, assim, feedbacks tão negativos assim. Eu achava que iam rir de mim, que iam me xingar. Mas assim, eu via que era tudo coisa da minha cabeça, assim, eu tava catastrofizando, né? A gente já falou bastante disso sobre isso aqui no canal, né, das distorções cognitivas. Sem evidência, assim, da realidade. Não tinha por que os outros rirem daquele vídeo, sabe? Não tinha nada que fizesse isso. E muito pelo contrário, na prática, eu pus à prova esses pensamentos que eu tava tendo, né? Na realidade, né? Vi que realmente as pessoas não zombaram de mim. E pelo contrário, né, eu tive a oportunidade de ver na realidade que, na verdade, as pessoas gostaram, assim, do que eu... E mesmo se tivesse, né, alguém tivesse lá me zombado de mim e tal, sempre vai ter uma pessoa que não vai estar satisfeita com o que a gente faz, sempre vai ter alguém que não vai se agradar, é impossível agradar todo mundo, então já tenha isso em mente, que se isso acontecer, não ligue, porque o importante é que você vai estar no seu objetivo, você vai estar realmente com ações concretas, caminhando para o seu objetivo. E que sempre, mesmo se a gente fizer ou não fizer vídeos, sempre vai ter alguém que vai estar incomodado com a gente, não tem como agradar todo mundo. Então já se imuna desse pensamento, se essa palavra existe, desse pensamento de que se acontecer é porque é impossível a gente agradar todo mundo, sabe? A partir disso, né, de toda essa experiência, tanto esse processo da habituação, de se acostumar com a câmera, esse processo da prática, de fazer aquilo e desenvolver a habilidade de falar com a câmera, e também de pôr à prova pensamentos que talvez você tinha que te travavam, que estavam distorcidos, que não estavam corretos, né, de acordo com a realidade. E a partir disso você vai desenvolvendo, né, justamente essa habilidade, essa facilidade, vai conseguir ser mais espontâneo e vai desenvolver novas formas de pensar, né, sobre isso, formas de pensar mais apropriadas de acordo com a realidade. Então vamos agora à quarta dica. A quarta dica é: leve em consideração o que aprendeu de cada experiência, né? Cada vez que você se expôs ali, cada vez que você gravou vídeo. Analise o que você aprendeu, analise cada evolução e comemore, gente. Comemore cada evolução sua e respeite dessa forma o seu processo, tá? O seu primeiro vídeo com certeza não vai ser o melhor vídeo da sua vida. E depois de ter gravado, sei lá, 10 vídeos, você vai ver o primeiro vídeo e vai falar: nossa, olha só como tava ruim. Tá, mas respeite isso, sabe? Respeite que aquele foi um passo muito importante. Aquele primeiro vídeo foi muito importante. E graças àquele primeiro vídeo você tá onde você tá. Depois de ter gravado 10, 50 vídeos. Enfim, respeite o seu processo e comemore cada conquista, cada vez que você destravou uma coisa nova de você e descobriu que você pode sim fazer. É tudo questão de prática, gente. Cada coisa que a gente vai aprender, cada coisa nova que a gente vai aprender, vamos ter dificuldades, né, no início. Cozinhar, andar de bicicleta, é assim, né, gente? Então, o importante é começar e ir praticando e praticando. Todo mundo, até as pessoas que gravam vídeos incríveis, assim, que tem milhões de inscritos no canal do YouTube, todas começaram assim, né? Todas tiveram seu primeiro vídeo que não estava bom, e isso é normal, faz parte, né, gente? Então, respeite o seu processo, não se importe com o que os outros vão falar, e pode ser que ninguém fale nada, e pode ser que você receba elogios, e você só vai saber se você fizer, né, gente? Bom, gente, então por hoje é isso. Se você gostou do vídeo, por favor, deixa seu like pra eu saber se você gostou. Se quiser comentar alguma coisinha também, eu ia ficar muito feliz. E se você quer receber mais conteúdos como esse, sobre timidez, ansiedade social, o meu canal é justamente sobre isso. Então se inscreva para receber mais conteúdos. E um beijo e até a próxima!